E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui para falar com vocês sobre o nosso capítulo de Sociologia e, para ser mais exato, o finalzinho do nosso capítulo de Sociologia, que fala sobre etnia, multiculturalismo e interculturalismo, certo? Então, assim, gente, nós vamos aqui trabalhar sobre esses três aspectos, mas eu tenho que fazer aqui com você um túnel do tempo, né, em relação ao que nós já vimos aqui, certo? Então, esse capítulo, gente, ele foi muito interessante, ele foi muito fundamental para a gente construir aí uma mentalidade sobre o que é o preconceito, sobre o que é a discriminação e sobre o que é a segregação, né? Vendo que cada situação dessa tem um peso, tem um grau, tem uma estrutura, né, que se estabelece na sociedade e vai ramificando aí com efeitos pesados, críticos, né, em relação às relações sociais e à interação social dos indivíduos em sociedade, ok? Então, assim, gente, nós vimos aí que temos a questão do estereótipo, né, ligado aí ao preconceito. Nós vamos ter aí a ação do indivíduo que quer limitar, que quer prejudicar, que quer ali coibir, né, a ação ou a vida dos indivíduos por questão de cor, de origem, né, que é a discriminação. E nós vamos ter aí a questão da segregação, que é uma separação, muitas vezes estabelecidas por leis, certo? Então, existe aí uma ação do Estado sobre os diferentes povos. Então, não é mais o que eu acho ou o que eu deixo de pensar, mas é estabelecido pela política, pela estrutura jurídica de um certo país. Isso quer dizer que sempre será desse jeito? Não. Nós podemos, por exemplo, encontrar o Brasil, que não tem uma lei segregatória, mas é um país muito segregado, ok? Vimos também o congolês, gente, erradicado aqui no Brasil, né, o Munanga, que o Munanga é um antropólogo que trabalha sobre a construção do negro, e no caso o negro brasileiro, né? Vimos também aqui sobre a questão do racismo científico e da eugenia, né? Vimos aqui César Lombroso e Arthur Gabineau, né? E vimos também Gilberto Freire e Florestan Fernandes, beleza? E agora nós vamos sair dessas concepções e vamos adentrar a uma questão mais técnica, uma questão mais propriamente dita para o esclarecimento em relação às questões raciais, que vai ser o uso da palavra etnia, que vai ser o uso desse conceito, dessa expressão, né, como enfrentamento e como diferenciação daquilo que era usado desde o século XV ali como raça. Né? Onde nós temos, e nós já vimos isso em outros vídeos, a raça ela era uma determinação para animais, para plantas, enfim, então, né, na botânica, na zoologia, e agora não, nós vamos ter aí uma saída dessa questão de raça e vamos compreender aí a etnia. Lembrando e já adiantando que nós vamos ter também um conceito de étnico-racial, que eu vou explicar para vocês também, ok? Multiculturalismo, interculturalismo e outras coisas que envolvem aí esses conceitos, beleza? Então vamos nessa, gente, vamos aqui adentrar a esse conhecimento etnológico, ok, turma? Falou, pega na mão do pai e vamos nessa! E aí, gente, indo direto ao assunto, gente, do nosso tema, etnia, ok, turma? Então assim, gente, a etnia é o reconhecimento dos diferentes povos, das diferentes raízes culturais, certo, gente? Então assim, a etnia, como eu já falei em um outro vídeo passado, ela abarca não só a questão da cultura herdada por um povo, certo? Mas o local onde esse povo vive, a culinária desse povo, as leis desse povo, a espiritualidade, a política, né? A sociabilidade entre as partes daquele povo, certo? Então, nós vamos ter aí a etnia como uma estrutura de reconhecimento e identificação das diferenças culturais dos povos e suas peculiaridades, ok? Lembrando, sem menosprezar uma cultura da outra, certo? Então a etnia, nós temos aí esse conceito como um conceito amplo, um conceito que abarca o diferente e diz, em cada um dos seus diferentes, uma etnia, um modo de viver, um modo de ser, um modo de pensar, um modo de, cosmologicamente falando, de ver a vida e de vivenciar a vida, ok? Então a etnia, gente, eu estou até viajando um pouco porque eu me empolgo porque esse tema é muito legal, mas a etnia é isso, ela vai conseguir codificar, né, os diferentes povos, lembrando sempre, sem diminuir ou sem classificação de um a mais do que o outro, entendeu? Como nós vamos ter na perspectiva de raça, ali desde o século XV para cá, não é? Principalmente nas ciências da natureza. Então, nós vamos retirar aqui, nesse momento, no nosso estudo aqui, o negócio de raça e vamos falar aqui sobre a etnia, ok, turma? Então, assim, a etnia também, gente, é um meio, né, de abordar a dinâmica da interação entre os diferentes povos e grupos sociais que compõem a população e sua diversidade no mundo, ok?
Então, de forma bem geral, de forma bem aqui definida, para a gente definir aqui esse conceito, já temos aqui uma definição, né? Ou seja, a etnia ela vai abordar uma dinâmica de grupos sociais, né, que compõem a população e a sua diversidade no mundo, né, com as suas peculiaridades, com os seus ritos, com os seus valores, não é? Com o seu tipo de interação, né? Então, nós vamos ter a etnia nesse ponto que esclarece aí pra gente, que realmente traz aí um esclarecimento do que a raça, o conceito de raça escurecia, né? Tipo, trazia aí um breu, né? Enfim, agora não, agora nós temos aí essa claridade que traz um respeito em prol da igualdade aí das diferentes dinâmicas e raízes e traços e visões culturais, ok? E aí, gente, também nós vamos ter que a etnia, ela vem trabalhar, como eu já disse, essa diversidade cultural, né? E esse elemento é mais apropriado, né? A etnia será um elemento mais apropriado para identificar os diferentes povos, certo? Então, traz aí um novo olhar sobre a diversidade e traz como elemento, como conceito, uma nova forma de identificação dos povos. Então, nós podemos colocar aqui a etnia numa definição como o conjunto. Vamos lá, vamos definir aqui a etnia como o conjunto de seres humanos que partilham, né, diferentes aspectos culturais, os quais vão da linguagem, como eu estava dizendo agora há pouco, né, da linguagem, da religião, né, são características sociais e culturais, né, a questão também do envolvimento interacional, vamos dizer assim, entre as partes, né, os indivíduos ali que são os caçadores, que são os coletores, que são a parte espiritual, o pajé, que são a parte política e a parte de organização, que é o cacique, enfim, nós vamos ter aí toda essa interação, né. Então, o que a gente pode tirar aqui são todos esses pontos apreendidos, né, são desenvolvidos ali no seio social, ali, né, são, eu já disse aprendidos, mas vamos falar apreendidos, são ensinados, não é? Não são inatos ou herdados de forma genética, como o eurocentrismo e como a eugenia, o racismo científico identificava com a raça, que dizia que as pessoas elas eram de tal forma porque elas já herdavam isso no gene, no fenótipo, né? Já herdavam isso daí nas suas características físicas. E com a etnia não, nós vamos compreender que as coisas elas são ensinadas e os indivíduos vão apreender esses ensinamentos, né? Vão pegar esses ensinamentos e vão desenvolver esses ensinamentos, né? Não vão ser algo que já vem de dentro do indivíduo, não é? Vão ser uma construção social. Então, para a gente definir agora de uma forma mais tranquila, nós podemos dizer que sim, que a etnia é um conjunto de seres humanos e saberes desses indivíduos partilhados, apreendidos, né, de diferentes aspectos culturais, religiosos, espirituais, né, sociais, culturais, enfim. Então a etnia ela abarca tudo isso, todo esse ambiente, toda essa atmosfera, né, que caracteriza cada grupo no seu cada qual, vamos dizer assim, né, cada um no seu quadrado, né. Então, gente, para a gente poder definir de uma forma mais assim, porque eu não estou conformado ainda, eu quero trazer mais definições aqui sobre a etnia. Então, para a gente definir melhor aqui a etnia, nós podemos compreender que a etnia está diretamente associada à diversidade cultural, aos elementos, né, que proporcionam aí a identificação dos diferentes grupos sociais, ok? Então, o uso desse termo, desse conceito, como já foi dito, mas eu vou repetir aqui, o uso desse conceito, gente, desse termo, se refere de uma forma mais ética, vamos dizer assim, de uma forma mais apropriada, né, aos processos históricos e culturais que vão construindo os diferentes meios, as diferentes formas de visão de mundo, não é? As diferentes formas de interação social, né? E enfatiza aí dentro disso as características culturais construídas, né? As características ali apreendidas, como eu acabei de dizer, e deixa um pouco de lado essas características biológicas herdadas, né, que são direcionadas aí a uma categorização que foi usada por muito tempo pelos colonizadores sobre os colonizados, né, que foi usada por muito tempo pelos europeus sobre os colonizados, sobre os nativos, certo? Então, o termo etnia se sai disso. O termo etnia vai enfatizar aí, gente, a questão da interação cultural e da construção cultural e histórica desses povos, ok? Então, gente, outra coisa que nós vamos ter aí, e para você ver a riqueza, né, de detalhes quando nós estruturamos um conceito como etnia, diferentemente, por exemplo, de raça, não é? Que ao invés da etnia reduzir, não, ela faz ampliar, expandir conceituações
de forma respeitosa e de forma cautelosa sobre as diferentes culturas, diferentemente, por exemplo, da raça, que diminui, que compara, que coloca uma sobre a outra, uma raça, um grupo social identificado como uma raça mais evoluída e outra inferiorizada, enfim, na etnia não. Nós temos uma expansão de conceitos e de compreensões sobre os indivíduos e sobre as diferentes populações existentes no nosso mundo, ok? Então, assim, gente, um outro conceito que vai aparecer para nós é o conceito de etnicidade, ok? De novo, nós temos o conceito de etnia e agora nós vamos ter um conceito de etnicidade. Lembre-se, aqui mesmo no vídeo eu já falei que a etnia, ela fala sobre esse ambiente, sobre essa atmosfera em que os grupos vivenciam seus costumes, né, suas práticas e tal, né, seus ritos, enfim. Então, assim, a etnicidade, gente, vai ser a explicação disso, certo? Então, vamos lá. A etnicidade, gente, é a consciência de pertencimento, né? De pertencer a determinada comunidade étnica, certo? A pertencer a determinado grupo étnico, certo? Construindo uma identificação com grupos sociais específicos em uma determinada sociedade. Olha a riqueza de detalhes, gente, disso. Então, eu não estou aqui marcando aquele grupo social com a marca da raça, não. Eu estou expandindo, cara, aqui a compreensão sobre o conceito de etnia dentro de um outro conceito chamado etnicidade, ok? Então, assim, gente, e aí nós podemos trabalhar os dois conceitos juntos, certo? Nós temos a etnia e a etnicidade, que vão se referir ao quê? Às práticas socioculturais, gente, certo? E históricas de diferentes grupos humanos que interagem entre si, né? E com o externo também, né? Então, assim, os tratamentos, as relações em que os grupos vão ter consigo mesmo, né? Com a sua própria carne, com seus próprios membros, e a relação desses grupos com outros grupos sociais, né? As trocas sociais e históricas ali que nós vamos ter, as interações que nós vamos ter ali em determinados e diferentes grupos étnicos, não é? Então, quando eu falo disso, gente, se você quiser assistir um seriado muito interessante sobre isso daqui, temos vários, né? Mas o que me veio logo aqui de cara, porque parece que eu estou vendo aqui, é Marco Polo, que é da Netflix. Assista essa série, né? Que fala ali sobre os descendentes de Gengis Khan, né? Do Império Mongol. Então você vai ver ali a relação do europeu com o Império Mongol, cara. Sabe, cara, são dois mundos assim, gente, totalmente diferentes, certo? Um outro trabalho artístico aí que você pode assistir, né, uma outra série que é mais famosa e que também fala de interações por invasão e tal, são os Vikings, gente, certo? Assistam Vikings. Vocês vão ver aí como o cristão é visto pelo viking, como o viking é visto pelo cristão. Nós vamos ver ali alguns rituais que um grupo étnico vai olhar meio assim, o outro vai olhar meio assim. Então assistam, para vocês fazerem essa interação. Então, gente, assistam essas duas séries, tá? Marco Polo e Vikings, que você vai ver isso que nós estamos falando aqui de interação social. Se por acaso você tiver acesso a filmes em outras plataformas, né, você assista Apocalíptico, também é outro filme, aí é um filme que fala sobre essas interações culturais também, tá bom? Beleza. Então, continuando aqui, gente, a etnia e a etnicidade, né, elas vão se referir às práticas, como eu já disse, socioculturais e históricas de determinados e diferentes grupos étnicos, né, e das interações deles entre si, beleza? Então, assim, gente, essas práticas, elas pressupõem a aceitação e a percepção da diversidade cultural, né, como elementos da diversidade humana, né, como elementos positivos, né, em um processo constante de renovação cultural, certo? Então, assim, o que nós temos que entender aqui, nesses dois conceitos maravilhosos que é etnia e etnicidade, gente, é o fato de que nós não vamos encontrar um indivíduo pertencente, né, a uma etnia se colocando superior a outra etnia. Nós não vamos ver aquilo que acontece na raça, no conceito raça aqui. Nós não vamos ver uma etnia se colocando como superior, toda poderosa sobre a outra. Nós vamos olhar, observar e respeitar as diferentes etnias e aprender com essas etnias, né, e compreender, como eu gosto de usar essa palavra, as peculiaridades de cada grupo social, não é? Tranquilo? Então, assim, gente, nós temos que compreender aqui, nós temos que acabar de uma vez por todas, né? Então, assim, gente, nós temos que compreender de uma vez por todas que a palavra raça ela já está obsoleta. Aliás, ela nunca teve encaixada em uma situação bem explicada sobre o indivíduo, o ser humano, as suas construções sociais, enfim, não.
Nós temos que usar, sim, gente, a palavra, o conceito etnia, certo? Numa redação do Enem, numa conversa informal com um amigo, nós temos que explicar para os nossos amigos que compreendem, que falam que é a raça dele aí. Não, amigo, não é raça, é etnia, né? A etnia desse indivíduo, enfim. Então, porque etnia não limita o indivíduo à sua própria condição, certo? A qual a palavra por si só expressa. Como assim, Jefferson? Quando nós falamos raça, a gente tende a limitar o indivíduo, que apontamos ele, ou a raça, olha o aspas dele, como aquilo que ele é a partir daquilo que ele apresenta. E a etnia não. A etnia é a representatividade do indivíduo enquanto universo em que aquele indivíduo vivencia. Quando eu vou falar de uma tribo indígena, eu não estou falando somente de um grupo de pessoas amontoadas, não, eu estou falando de todo um universo, cara, de língua, de espiritualidade, de culinária, né? De rituais, sabe? De valores, princípios, enfim. Então é todo um universo diferenciado de outros universos. Então, por isso que a palavra etnia, gente, nós temos que valorizar essa palavra, certo? Então, assim, por não carregar um sentido biológico, né? Também, isso é importante dizer, a palavra etnia não carrega um sentido biológico. É porque, olha, essa etnia aqui é porque esse povo se relaciona com esse povo aqui, e sempre vai ser desse jeito aqui, porque as coisas são aprendidas geneticamente dessa forma. Não. A palavra etnia, ela não carrega esse sentido biológico, né? Então, a palavra etnia colabora para o combate à ideia de um racismo, né? A ideia equivocada de que a humanidade, ela tem uma raça boa, um grupo social bom, e uma raça ruim, um grupo social ruim. Então, a palavra etnia, ela vem para quebrar com isso, beleza? Então, é importante a gente trabalhar a etnia, e é importante a gente riscar a palavra raça, né, e começar a escrever sobre etnia, certo? Mas tem um porém aí também, certo? Quando nós vamos discutir sobre questões raciais, as problemáticas das questões raciais, as problemáticas existentes entre o negro, o indígena, o japonês, né, o oriental de uma forma geral, o japonês, o chinês, o coreano, quando nós vamos falar do aborígene, quando nós vamos falar aí do europeu, quando nós vamos falar dessa grande diversidade e suas problemáticas que envolvem o racismo, a perseguição, o preconceito, a discriminação, a segregação, tudo aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores, principalmente nos vídeos que falavam sobre preconceito, discriminação e segregação. Então, nós temos o que aí, gente? Nós temos uma palavra conjunta, certo? Uma expressão conjunta que é étnico-racial. Quando nós vamos trabalhar sobre problemáticas envolvendo grupos sociais como negros, indígenas e todos esses que eu falei agora há pouco, nós falamos de problemáticas étnico-raciais, né? Quando nós temos esse conflito do que é étnico, do que é trabalhado de forma étnica e do que é visto como problemas raciais, como problemas ligados ao preconceito, como problemas ligados à discriminação e ligados à segregação, ok? Então nós podemos usar numa redação de Enem, por exemplo, falando sobre étnico-raciais, mas você explica que esse termo, ele é um termo que designa ali um enfrentamento, um questionamento dentro de uma problemática que envolve ali a questão dos grupos sociais diversificados, da etnia desses grupos étnicos frente à estrutura preconceituosa, à estrutura racista, à estrutura que não privilegia, pelo contrário, uma estrutura que persegue esses outros grupos étnicos, ok? Tranquilo? Então nós devemos usar o termo etnia para simbolizar a diversidade, né, humana, dos grupos humanos. Podemos e devemos usar a palavra também etnicidade para falar da atmosfera, do ambiente, da realidade de cada grupo existente, não é? Socialmente falando. E nós podemos usar a expressão étnico-racial para falar sobre as problemáticas, as discussões, os problemas existentes aí em relação às diferentes culturas e às diferentes visões cosmológicas de mundo, ok? Tranquilo? Então, gente, eu vou parar aqui, certo? Nessa parte da etnicidade. Eu estou vendo aqui, eu vou editar o vídeo ainda, vai diminuir, mas já está em torno ali de uma meia hora de vídeo, certo? Então, está muito grande, eu vou ainda editá-lo, tá bom? Mas eu vou parar aqui o vídeo na parte de etnia, etnicidade e étnico-racial, tá bom? Nós vamos ver agora sobre o multiculturalismo, tá? E o interculturalismo também, tranquilo? Então, gente, até o próximo vídeo. Vamos nessa? Pega na mão do pai. Vamos nessa, garoto.